Boas-vindas a mais uma aula do Ecossistema Cloud. Eu sou o César Germano e eu não acredito em aula de inteligência artificial feita somente com slide. Por isso, durante todo esse curso, a gente vai fazer diferente. Eu vou trazer aqui problemas reais da minha empresa para vocês e a gente vai resolver juntos utilizando IA. E vamos começar pelo básico que pouca gente fala. Quando você abre o Cloud, ele te deixa escolher modelos de inteligência artificial para trabalhar. Opus 4.7, Sonnet 4.6. Eu imagino que você já ouviu falar desses nomes, mas você sabe qual deles utilizar? Pois é isso que a gente vai aprender aqui nessa aula, mas de um jeito diferente. Eu vou pegar uma transcrição de uma reunião do meu time comercial e vou passar essa mesma transcrição para 3 modelos diferentes. Assim a gente vai entender onde cada um erra na hora de fazer uma análise, onde cada um acerta e qual deles utilizar para cada situação. Vamos lá? Eu já estou com o meu Cloud aqui na tela. A gente vai utilizar o Cloud Chat, que é bem parecido com outras ferramentas de IA. Então, se você já usou ChatGPT, Gemini, Copilot, pode se sentir em casa, porque a interface é bem parecida. E o que a gente vai fazer aqui é, nessa caixinha central, a gente vai digitar o nosso prompt, a nossa instrução para a inteligência artificial. Eu não vou digitar, ele é um pouco grande, eu vou colar ele aqui. Lembrando que você pode acessar todos os materiais aqui da aula, tanto o prompt quanto a própria transcrição que eu vou utilizar aqui, você consegue acessar pelo link da descrição. É gratuito, não vou cobrar nada de você, mas já que a gente já fez essa pausa, por favor, não esquece de deixar o seu like, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho, que foi feito com tanto carinho para vocês. Vamos lá, eu estou aqui com o meu prompt e eu falo o seguinte: você é um analista comercial sênior de uma empresa de tecnologia B2B. Analise a transcrição da reunião de vendas em anexo e produza um relatório comercial para o time de vendas com as seguintes seções. E aí eu descrevi quais são as seções. Eu quero um resumo executivo, eu quero perfil e contexto do cliente, eu quero dores e necessidades identificadas, enfim, uma série de informações. E eu deixei bem claro que eu quero que ele se baseie somente no que está na transcrição. Então, se por acaso ele tem alguma informação guardada na memória de outra transcrição, de outros clientes, eu não quero que ele utilize isso. Quero que ele use somente o que está na transcrição. E, como eu disse aqui, eu vou passar uma transcrição para ele. E essa daqui é a transcrição. É uma reunião real que aconteceu. A gente fez a gravação e a transcrição usando o Google Meet, que é a ferramenta padrão para chamadas, para calls que a gente usa aqui na empresa. E a única coisa que eu fiz foi embaralhar os nomes, tá? César Germano sou eu, fui eu mesmo que fiz, mas Dr. Marcelo Vasconcelos, na verdade, é uma outra pessoa. Mas o conteúdo é exatamente esse da reunião. E um pouquinho de contexto para vocês, tá? Aqui dentro da empresa a gente tem um software feito para escritórios de advocacia. Então, nessa reunião em si, eu estava tentando vender esse software. A gente se apresenta, conhece um pouquinho mais um do outro, eu tento entender um pouco mais de detalhes da operação desse advogado, eu apresento a ferramenta, enfim, ele traz algumas objeções, é uma reunião normal. Essa transcrição tem 5 páginas e eu vou subir ela aqui dentro do Cloud junto com esse prompt. Como que eu faço isso? Nesse mais aqui do cantinho, eu clico nele, depois em adicionar arquivos ou fotos, e eu trago para cá a minha transcrição de reunião. Beleza, já subiu aqui a transcrição e eu disse que a gente ia testar os modelos, né? Como que eu faço isso? Tá vendo aqui onde está escrito Sonnet 5 médio? Pois é aqui que a gente faz a seleção dos modelos. Se eu clicar aqui, ele mostra para mim algumas famílias de modelos. Nós temos o Haiku, nós temos o Sonnet, o Opus, o Fable. Os 3 principais são esses aqui, Haiku, Sonnet e Opus. E cada modelo é como se fosse um cérebro, tá? E todos eles, esses daqui,
eles fazem parte da família oficial de modelos do cloud, da empresa Anthropic, que é a dona disso tudo aqui. E tem um modelo intruso aqui, que é o Fable 5, Fable 5, que inclusive estava bem famoso no momento da criação desse vídeo, mas ele é um modelo instável, ainda está em testes, então não iremos utilizar aqui. Aqui a gente vai utilizar o Haiku, o Sonnet e o Opus. Então se eu quiser, por exemplo, utilizar o Haiku, basta clicar aqui e ele está selecionado. Rapidamente para vocês, o Haiku geralmente é utilizado quando eu tenho tarefas mais simples. Ele se responde de uma maneira bem mais rápida, mas não com tanto raciocínio, não com tanta profundidade. Então, para tarefas mais simples, a gente pode utilizar o Haiku tranquilamente. O Sonnet, ele é o que eu chamo de bala de prata. Então, ele resolve 90%, 95% do meu trabalho. Ele resolve bem, ele responde bem, e ele é o modelo que eu uso bastante no meu dia a dia. O Opus eu utilizo quando eu preciso usar muito mais poder de raciocínio. Então, ele raciocina bem, de uma forma bem aprofundada. A gente vai ver isso na prática. Alguns dos modelos, como o próprio Opus, ele tem também uma seleção de esforço. E eu posso escolher se eu quero utilizar esse modelo parrudo, como o Opus, com um esforço mais baixo, é como se ele fosse um pouco mais preguiçoso, tá? Por padrão, eu deixo o que já vem de padrão. Então, o Opus no alto, o Sonnet, ele vem aqui no esforço médio, e é isso que a gente vai utilizar nos nossos testes. Então, vamos rodar esse mesmo prompt, aqui ó, cliquei em rodar, vamos rodar ele em 3 modelos diferentes. Então, ele está aqui ó, analisando, está examinando, vai criar o arquivo para mim, e tá aqui, ó, inclusive criando o arquivo. Mas isso é algo que pode levar alguns segundos, até mesmo alguns minutos. Então, para a gente não perder tempo, eu já rodei isso antes, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Eu rodei o mesmo prompt, a mesma transcrição, com 3 modelos. Com o Haiku 4.5, tá aqui. Ele analisou, trouxe para mim o relatório. Fiz a mesma coisa com o Sonnet 4.5, na verdade Sonnet 5, né? E com o Opus 4.8, exatamente a mesma coisa. E cada uma dessas IAs, cada um desses modelos, trouxe para mim um relatório diferente. Esse aqui da tela é o relatório que o Haiku trouxe para mim, um relatório de 10 páginas. Achei inclusive que ele exagerou um pouco, porque a transcrição tem 5 páginas, o relatório é maior, é o dobro da transcrição. Mas beleza, ele analisou, ele trouxe o resumo, o perfil do cliente, as dores, necessidades, etc. Então ele trouxe uma análise para mim, de acordo com o que eu pedi. O Sonnet, ele trouxe 5 páginas. E ele trouxe aqui as mesmas coisas, né? O resumo, o perfil, as dores, a qualificação. Ele utilizou uma metodologia de mercado, um framework chamado BANT, que é um framework que analisa o budget, o orçamento, né? A autoridade, a necessidade e a urgência. Então, olha, ponto aqui para o Sonnet. O Opus, ele trouxe 6 páginas, também trouxe as informações que eu pedi, também trouxe aqui o BANT na hora de falar de qualificação. Beleza. Vendo assim, num primeiro momento, o que a gente escolhe? Olha, tem gente que prefere muito mais informação, então vai no Haiku, por exemplo. E nem sempre o que tem mais páginas é o melhor. Então, o que eu fiz? Eu analisei lado a lado cada um desses resumos, cada um desses relatórios, para te mostrar qual é o melhor modelo na prática. E eu estou mostrando isso aqui na tela. Então, revisando, a gente utilizou uma mesma call, uma mesma transcrição, o mesmo prompt e 3 relatórios diferentes, um para cada modelo. Um para o Haiku, um para o Sonnet e um para o Opus. E vamos lá. Primeiro critério. Quem decide? O Haiku, ele errou aqui nessa situação. Por quê? Ele não entendeu que tinha uma certa divergência de informações aqui na call. Então, na transcrição ficou bem claro que no início a pessoa falou, olha, eu sou o decisor, sou eu que decido. Mas, quando chegou no final,
ele já falou que, olha, eu preciso da decisão da doutora Renata, por exemplo, é ela quem decide. Então, o Hayeko não entendeu essa divergência de informação. Ele achou que a decisão ela era centralizada. O Sonnet, por sua vez, ele percebeu. Então, ele entendeu que havia essa contradição e ele avisou da contradição. Show! O Opus, ele foi um pouco além. Além de perceber, ele também explicou para mim. Ele falou, olha, a Renata é quem decide o dinheiro. Então a proposta, ela precisa convencer não só o Marcelo, mas precisa convencer principalmente a Renata, que não estava nessa call. Então o Hayeko errou, o Sonnet, ele trouxe a informação correta, e o Opus, além de trazer a informação correta, ele foi além e trouxe um ponto que não estava tão explícito. Beleza, segundo ponto, calendário. Então aqui a gente está trabalhando com data. E para você que confia cegamente em inteligência artificial, eu tenho uma má notícia para você, que é ambos os modelos, os 3 modelos erraram. Claro que uns erraram mais que os outros. O Hayeko, ele errou 3 vezes, tá? Então ele trouxe aqui que o dia 12/7 era uma sexta-feira, e na verdade não era, era um domingo, e ele criou todo um calendário em cima disso. Então ele falou que a segunda é o dia 15 de julho, que na segunda-feira, no dia 11 de julho, era necessário fazer um segundo contato. Então ele errou 3 vezes essa informação de data. O Sonnet, ele errou uma vez. Ele considerou que 12/7 era uma sexta, mas na verdade era um domingo. Mas ele não criou todo esse cronograma aqui em volta do erro, como o Hayeko fez. O Opus, ele errou bem parecido com o Sonnet, tá? Ele disse que esse follow-up ele deveria ser realizado até sexta-feira. E aí ele trouxe que a sexta-feira é ou 11/7 ou 18/7. Mas na verdade, tanto 11 quanto 18 era sábado, tá? Então, as 3 IAs, os 3 modelos erraram quando a gente está falando de data, sendo que o Hayeko, ele errou mais. Ele errou 3 vezes aqui no calendário. Agora falando de inventar informação, a famosa alucinação. O Hayeko inventou coisa pra caramba. Então aqui, primeira coisa é probabilidade de fechamento. Ele trouxe aqui que a probabilidade é 75 a 80%. Só que ele tirou de lugar nenhum essa informação. Em nenhum lugar estava explícito isso e ele nem mesmo defendeu essa probabilidade. Então ele inventou essa informação. E outra coisa, e essa é um pouco mais frustrante, é que ele entendeu que esse BPC-LOAS aqui estava sendo referido a algo financeiro, a uma conciliação bancária manual. Mas na verdade não. Aqui eles estavam falando de campanha de marketing. Então isso foi um grande problema. E um outro problema também é que ele atribuiu ao Dr. Marcelo uma frase, mas na verdade quem falou essa frase fui eu, era o vendedor. Então ele inventou 3 informações aqui. O Sonnet, ele não inventou nenhuma informação, tá? E ele ainda avisou o leitor do que é fato, do que é interpretação dele. O Opus, a mesma coisa. Ele trouxe aqui algumas inferências, então ele falou, olha, meu prognóstico é que a confiança aqui é média, tá? Mas ele explicou muito bem isso e deixou claro que isso era uma interpretação dele, era uma leitura, não era um fato. Então, ponto para o Sonnet e ponto para o Opus. Falando de profundidade da análise. O Hayeko, ele não foi tão profundo assim, tá? Ele trouxe, inclusive, que quando um cliente ele disse que ele processou o fornecedor anterior, ele disse para mim que aqui o risco é baixo, tá? Porque a call foi simpática. E não é bem por aí. Se houve um processo de fornecedor, do fornecedor antigo, tem um risco alto aqui para mim, que estou querendo vender uma plataforma, uma solução para esse cliente. Agora, o Sonnet, ele entendeu muito bem a proposta, tá? E ele teve um nível de profundidade ok, tá? Então ele não inventou nada, ele trouxe um nível de profundidade aceitável, enquanto o Opus, ele raciocinou de fato. Então, olha isso daqui. Esse trecho aqui é sensacional, porque ele falou, olha, a implantação
de 2.500 pode ser um atrito maior que a mensalidade. Então, ele não se baseou somente no que estava escrito. Ele pensou o seguinte, olha, se a mensalidade é X e a implantação é de 2.500, talvez isso seja uma objeção, talvez isso seja um atrito. Então, ele atuou aqui de uma forma consultiva e ele, de fato, pensou aqui antes de me dar essa resposta. E ele trouxe aqui, inclusive, que essa é uma conclusão que ele tirou, e isso é algo que a gente valoriza, tá? Eu, particularmente, valorizo essas nuances que a inteligência artificial observa e eu mesmo não observei, passou batido. Então, ponto para o Sonnet, trouxe um nível de profundidade ok, mas o Opus ele trouxe um nível de profundidade a nível de sócio, tá? Um olhar bem mais estratégico, com raciocínio envolvido. E, fechando aqui a nossa comparação de modelos, eu uso o Opus quando errar sai caro. Então, se eu estou trabalhando uma análise de contrato, se eu estou trabalhando algo mais estratégico, uma negociação, eu uso o Opus. Por quê? Porque ele lê o jogo, ele não só lê o texto, ele não só pensa aquilo que eu falo para ele, não, ele raciocina de fato. Então eu gosto bastante dele pro que é mais estratégico. O Sonnet é o que eu mais uso no dia a dia. Então, pro que não é super estratégico, eu uso o Sonnet por quê? Porque é um modelo mais barato, tá? Não gasta tantos tokens quanto o Opus. Ele traz uma análise sólida, ele não alucina como o Raico, e é o que eu uso de padrão, assim, para a grande maioria dos meus trabalhos. Eu uso o Sonnet e ele dá muita conta do recado. Agora, o Raico, ele é rápido. O Raico, ele é barato, mas ele não é tão preciso assim, ele precisa de um pouco mais de revisão. Então eu preciso ficar prestando muito mais atenção para ver se ele não está dizendo nada errado, se ele não está equivocado, se ele não está alucinando. Então se eu quero fazer algo mais simples, uma pesquisa básica, beleza, eu utilizo o Raico. Se eu quero que ele me explique algum conceito, um conceito não tão aprofundado, ok, eu utilizo o Raico. Se eu quero organizar uma grande gama de arquivos, então eu quero pegar todas as transcrições, mas eu não quero fazer uma análise detalhada. Eu quero pegar 15 descrições e eu quero entender qual é o nome do escritório, o nome das pessoas que estão naquela transcrição. Ok, o Raico me ajuda bastante. Agora, para o restante, eu não gosto. Eu utilizo bastante o Sonnet e para o que é mais estratégico, eu uso o Opus. E antes de fechar essa aula de fato, como a gente está falando do Cloud Chat, que é um pouco mais básico, né, do que outras ferramentas do cloud que a gente vai utilizar no decorrer das aulas, o Work, o Cloud Code, etc. Deixa eu te falar só de um recurso bem interessante que tem aqui, que são os artefatos. Então, sempre que o Cloud ele me dá uma resposta e essa resposta foge do texto padrão, sempre que ele precisa criar um arquivo para mim, por exemplo, ele cria um artefato. Então, esse comparativo, essa apresentação que eu mostrei para vocês, ele é um artefato. Eu pedi para ele criar isso em HTML e tá aqui exatamente a apresentação que eu mostrei para vocês. Então, se você quiser criar uma apresentação, um PowerPoint, uma planilha, um doc, um PDF, o Cloud irá criar um artefato para você. E aí, no caso do HTML aqui, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e baixar como HTML, baixar para minha máquina, que é o que eu fiz, para mostrar aqui no meu navegador para vocês, só que esse arquivo só existe na minha máquina. Mas nós podemos também publicar esse artefato. E aí, quando a gente publica esse artefato, a gente pode escolher com quem a gente quer compartilhar, se eu quero compartilhar com o meu time, se eu quero deixar ele privado, ele público para toda a web, e aí você pode copiar esse link e acessar de qualquer dispositivo, de qualquer navegador, se você tiver acesso a esse artefato ou se ele tiver público. E olha ele aqui, ó. Então, esse é um recurso bem interessante que eu gosto de trazer quando a gente está falando do Cloud Chat. Por quê? Porque as próximas aulas a gente vai falar de coisas mais pesadas, de outras ferramentas dentro do Cloud. Então, vale trazer isso aqui nessa primeira aula, tá? E falando já das próximas aulas, nós estamos encerrando aqui essa aula, que é uma aula onde a gente trouxe um contexto real
e eu pude mostrar na prática como escolher o melhor modelo e o que cada modelo significa aqui em um contexto real. Se você gostou dessa aula, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo. Se você por acaso ainda não é inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreva. E se você gostou muito, deixa um comentário aqui embaixo, porque isso ajuda bastante e também me deixa muito mais motivado para continuar gravando aulas de valor para vocês. Lembrando que todo o material da aula, prompt, arquivos que eu utilizo aqui, isso está ao alcance de vocês de forma gratuita. Então basta clicar aqui no link da descrição. Espero que tenham curtido e até a próxima aula. Grande abraço!